Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 9 de maio. Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira, morreu no final da noite de ontem em sua casa em São Paulo, aos 75 anos. A notícia foi confirmada na manhã desta terça-feira em publicação nas redes sociais oficiais da cantora e de seu marido, Roberto de Carvalho. Rita Lee aprendeu a tocar bateria aos 15 anos e aos 16 integrou um trio vocal feminino. A partir daí, dedicou toda a sua vida à música. A vasta e diversificada carreira de Rita Lee também passou por atuações e apresentações de programas na televisão brasileira. Em 2021, Rita Lee foi diagnosticada com câncer no pulmão. Após tratamento, foi curada da doença, mas estava em recuperação. Ela deixou o marido, 3 filhos e 2 netos. O corpo de Rita Lee será velado na quarta-feira no planetário do Parque Ibirapuera, com cerimônia aberta ao público das 10 às 17 horas. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. O Dia das Mães deve movimentar mais de 33 bilhões de reais este ano, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. Para o comércio, é a melhor data comemorativa depois do Natal. De acordo com o levantamento feito em todas as capitais, a expectativa é que mais de 128 milhões e 700 mil brasileiros invistam em algum presente nesta data. 79% dos consumidores devem fazer pelo menos uma compra para o Dia das Mães. As mães serão as principais presenteadas, seguidas das esposas e sogras. A previsão é que os produtos campeões de venda sejam as roupas, calçados ou acessórios. Em seguida, vêm os perfumes, cosméticos e chocolates. Segundo o estudo, os consumidores pretendem gastar em média R$ 250, considerando todos os gastos. As lojas físicas aparecem como o principal local de compras dos consumidores. 72% afirmaram que pretendem comprar a maioria dos presentes presencialmente, sobretudo em shopping centers e lojas de rua. Só 40% dos consumidores devem dar preferência às compras pela internet. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, apesar dos últimos anos terem significado uma verdadeira revolução no comércio eletrônico, o brasileiro ainda valoriza muito a compra presencial e a experiência de ir à loja e escolher o produto. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, divulgou hoje a ata da última reunião que aconteceu na semana passada e manteve a taxa de juros em 13,75%. E a novidade foi que, mesmo em meio às turbulências com o governo federal, o comitê projetou um cenário mais otimista para a economia do país. O relatório afirma que a apresentação da nova regra fiscal e a reoneração dos combustíveis reduziram parte da incerteza do cenário econômico. A ata do encontro foi divulgada hoje. O Banco Central afirmou que uma regra fiscal sólida e crível pode ajudar no combate à inflação. Isso porque vai reduzir as expectativas de pressões sobre os preços e a incerteza na economia associada à dívida pública. Por isso, o envio do projeto ao Congresso Nacional foi destacado na reunião que aconteceu na semana passada e manteve a taxa de juros em 13,75%. O comitê afirmou que seguirá acompanhando a tramitação no Congresso e a implementação do arcabouço fiscal. A nova regra para as contas públicas no lugar do teto de gastos foi apresentada em abril ao Legislativo. Pela proposta, as despesas não poderiam subir acima das receitas e haveria limite para os gastos como forma de tentar evitar uma alta maior da dívida pública. O Banco Central repetiu, entretanto, que não há relação mecânica entre a política monetária, que é a definição da taxa de juros, e o arcabouço fiscal. Por isso, a taxa foi mantida no mesmo patamar. A partir do dia 2 de outubro, os cheques terão mudanças. A medida anunciada pelo Banco Central pretende modernizar e dar mais segurança ao uso deste instrumento de pagamento. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. Segundo o Banco Central, as mudanças vão dificultar a falsificação dos cheques.
A principal medida anunciada pelo BC é a transferência da regulação dos modelos padrão dos cheques para as instituições financeiras. Até então, cabia ao BC fazer esse controle. A partir de agora, os ajustes devem ser comunicados à autoridade financeira 30 dias antes de serem implementados. Apesar da redução de 97% da utilização de cheques em 27 anos, o BC registrou 667 bilhões de reais de movimentação nesta modalidade em 2021 e de 666 bilhões de reais no ano passado. Mais informações sobre as mudanças que entrarão em vigor em outubro podem ser obtidas no site do Banco Central. De São Paulo, Leonardo Félix. E nos destaques internacionais, vários protestos foram registrados no Paquistão hoje, depois que o ex-primeiro-ministro do país foi preso durante uma audiência por uma das dezenas de acusações apresentadas contra ele desde que foi deposto no ano passado. A detenção ocorre depois de meses de crise política e dos militares alertarem sobre as acusações de que altos funcionários estavam envolvidos em uma conspiração para assassinar Khan. A polícia disparou gás lacrimogênio e usou um canhão d'água para dispersar os apoiadores que protestaram nas cidades de Karachi e Lahore. Na cidade Islamabad, manifestantes bloquearam as estradas. Khan foi deposto do poder no ano passado por uma moção de desconfiança e tenta pressionar o frágil governo de coalizão a realizar eleições antecipadas antes de outubro. O ex-premier enfrenta dezenas de processos judiciais, uma tática que tem sido utilizada no Paquistão por governos para silenciar os opositores. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou hoje em Kiev para celebrar o Dia da Europa. O encontro passou por diversos temas, como a adesão da Ucrânia à União Europeia e o envio de munições para enfrentar a invasão russa. A visita serviu para celebrar o Dia da Europa, no momento em que Moscou realiza um grande desfile militar por ocasião do Dia da Vitória. Pouco antes da chegada da política alemã, as sirenes antiaéreas foram acionadas em Kiev durante 2 horas. Zelensky aproveitou a oportunidade para pedir à União Europeia que decida abrir negociações sobre a adesão da Ucrânia ao bloco. Nossos valores, segurança, nosso bem-estar, paz no continente, tudo isso só pode ser alcançado 100% para a Europa, junto com a Ucrânia. Esperamos que em junho a Comissão Europeia apresente uma avaliação provisória positiva dos progressos realizados pela Ucrânia na via de integração europeia. The Commission clearly set out 7 steps that Ukraine needs to take before A comissão definiu claramente 7 passos que a Ucrânia precisa tomar antes de poder recomendar aos Estados-membros que lancem as negociações de adesão. A Ucrânia está trabalhando incansavelmente e intensamente nos 7 passos, apesar das dificuldades de realizar reformas em meio a uma guerra. Por isso, quero prestar meu profundo respeito por esse excelente trabalho. So I want to pay my deep respect for this outstanding work. Durante o encontro, o líder ucraniano ainda falou sobre a entrega de munições para enfrentar a invasão russa. Discutimos uma questão fundamental, a rapidez na aquisição e entrega dessas munições. A necessidade delas no campo de batalha já se faz presente. Zelensky também criticou as restrições impostas por alguns países da União Europeia às exportações de cereais ucranianos e afirmou que as medidas favorecem a Rússia. Em maio de 2022, pouco depois do início da guerra, os 27 países do bloco suspenderam por 1 ano as tarifas alfandegárias para os produtos ucranianos e se organizaram para permitir a exportação dos grãos de Kiev, depois que a invasão russa paralisou os embarques no Mar Negro. Como consequência, foi registrado um rápido aumento da chegada de grãos aos países da União Europeia vizinhos da Ucrânia, o que saturou os silos e provocou a queda dos preços, desestabilizando os produtores locais. A Polônia e outros países europeus proibiram de maneira unilateral no mês passado a entrada de grãos e outros produtos agrícolas ucranianos, alegando que pretendia proteger seus produtores. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.